Bom dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 26 de fevereiro, sexta-feira, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala de uma justiça superior. É com seus discípulos que ele está falando. A justiça dos seus discípulos precisa ser maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Talvez para os mestres da lei e para os fariseus baste a pura observância cega da lei e sua interpretação limitada. Mas os discípulos de Jesus precisam ser diferentes. Eles estão recebendo mais. Eles devem saber e fazer mais. Uma justiça superior. Jesus não nos nivela por baixo, mas por cima. Não é pura e simplesmente a gente evitar de fazer as coisas erradas e dizer eu não faço nada de mal para ninguém. Mas é a gente se aplicar em fazer o bem. Estamos no mundo para fazer o bem. Fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus que Jesus Cristo inaugurou. Então não fomos chamados para sermos medíocres, mas para sermos santos. Por mais difícil que isso possa ser, por mais relutante que possa ser a ideia em nossa mente, é isso que Deus espera de nós. Que pelo menos a gente se aplique. É claro que não somos perfeitos e que nós não temos a capacidade de pôr em prática plenamente, totalmente o ideal que nós temos. Mas o que nos pauta é o ideal e não a lei pura e simplesmente naquilo que proíbe. As leis são muito boas para proibir, mas as leis não são capazes de produzir a virtude. Uma lei pode servir para impedir a discriminação racial, por exemplo. Quem fizer isso, quem não permitir que alguém de uma determinada raça entre aqui nesse estabelecimento será punido. A lei é capaz de fazer isso. A lei não é capaz de produzir a conversão do coração para que a pessoa aprenda a amar o próximo e entenda que os seres humanos são iguais. A lei não é capaz de fazer isso. Talvez a punição até sirva
para a pessoa pensar, mas é dentro dela que as coisas se resolvem. E Jesus Cristo, que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento, veio trazer o Espírito Santo, conforme o livro do profeta Ezequiel falava, que Deus iria colocar o Espírito no coração, que Deus arrancaria o nosso coração de pedra para colocar um coração de carne, e a sua lei no nosso coração, para que a gente pudesse realizar a vontade de Deus, não por força da lei, mas por nós mesmos. Então, Jesus Cristo, que inaugurou esse tempo novo e nos deu o Espírito Santo para isso, é isso que ele espera de nós. Portanto, é preciso amadurecer, em primeiro lugar, a ideia sobre a justiça. Tem gente que pensa que fazer vingança é justiça. Alguém me prejudicou, eu vou lá e o prejudico também. Essa é a justiça. Olho por olho, dente por dente. No tempo de Moisés, pela lei de Moisés era assim, mas Jesus vem dizer que não é assim. O que Jesus fala? Nesse trecho ele se refere ao mandamento não matarás. Foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Está falando com seus discípulos. A lei de Moisés diz isso, disse isso. Eu digo mais. Eu exijo mais. Jesus é mais radical. Então, onde se dizia apenas não matarás, grande coisa, grande virtude não matar. Matar é um mal intrínseco. Então, nós não temos isso aqui como um impulso constante na nossa vida. Eu tenho que matar alguém, senão eu não sobrevivo. Não. A maioria das pessoas sequer pensa em alguma vez matar alguém. Isso não é virtude, isso é o mínimo. Até porque eu não sou dono nem da minha própria vida, como é que posso pretender ser dono da vida do outro? Não matar é o mínimo. Ninguém é bom porque não mata. Mas Jesus quer que a gente seja bom. E então diz ele, não pode nem mesmo ter cólera contra o seu irmão. Quem se encoleriza com seu irmão é réu em juízo. Para mim é assim. Jesus está dizendo assim. Quem xinga o irmão de patife ou de tolo será condenado pelo tribunal. Será réu e será condenado. Não pode nem xingar. Não. Não pode nem mesmo ter sentimentos contra o irmão. O cristão vive assim. É de se admirar, tantos cristãos, até em nome de Cristo e usando o nome de Cristo, defendendo violência, uso de armas e tantas outras coisas que são incompatíveis com o cristianismo. Com todo direito, liberdade de pensar, mas não traia o pensamento de Cristo. Não degenere o evangelho. Então eu prefiro dizer eu não gosto de Cristo, não tenho nada a ver com ele, sou contra tudo que ele ensinou, então preferível ser mais honesto e pelo menos não usar o nome de Cristo. Então não pode nem mesmo ter ressentimento. Ele diz, para dar um exemplo muito forte disso, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, fazendo culto, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, ele ficou meio chateado, ficou meio ofendido. Então, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te. Só então vai apresentar a tua oferta. Jesus faz depender a oferta a Deus de uma oferta prévia ao próximo, oferecer o perdão ou pedir o perdão. Não há contradição nenhuma. Afinal de contas, quando ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, ele não diz para que a gente reze dizendo perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido? Eu vou pedir a Deus que me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo o outro, e se eu não perdoo, então eu estou dizendo para ele, não me perdoe. É totalmente compatível, é dentro da lógica do Evangelho e da lógica cristã. Portanto, ser cristão não é conveniente para quem não está disposto a perdoar, para quem não está disposto a pedir perdão, a se reconciliar com seu irmão, para quem deseja construir um mundo particular sobre o qual o resto do mundo e do universo tem de girar. E então, no final, Jesus diz: se você está indo para o tribunal numa disputa com o irmão, enquanto caminha para o tribunal, faça um acordo, resolva ali. É melhor isso, porque senão você pode ser condenado e ter de pagar até o último centavo. E a esse respeito, me parece útil recordar uma passagem da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 10, quando São Paulo estava falando da obrigação de se submeter às autoridades civis e de pagar os impostos, de pagar suas dívidas. Ele diz que se deve pagar tudo, que se deve submeter a tudo, pagar as taxas, e depois ele parte para dizer uma outra coisa muito interessante. As pessoas às vezes dizem assim: eu não devo nada para ninguém. Como se nós realmente não tivéssemos nada a dizer sobre nossos irmãos. De fato, quando Caim matou Abel e foi abordado por Deus, Deus lhe perguntou: onde está teu irmão? E ele diz: eu por acaso sou guarda do meu irmão? Diz: eu não tenho nada a ver com ele. São Paulo diz que nós devemos ter uma dívida com os nossos irmãos, que nós, de uma certa maneira, devemos alguma coisa aos nossos irmãos. E nisso ele entra exatamente no mandamento da lei de Deus. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não matar, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Rezemos. Concedei, ó Deus, que vossos filhos se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.